sejam bem-vindos a mais uma aula de exercício do curso de Resistência dos Materiais, do canal de Fabricação Mecânica do IFSP de Campos do Hortolândia. No problema de hoje, mais uma vez tirado do livro Estática dos professores Merriam e Craig, a gente tem uma condição adicional. Esse é o primeiro problema que eu vou mostrar para vocês, como é que a gente resolve utilizando envolvendo um momento concentrado, um momento aplicado de forma pontual num ponto da estrutura. Tá? Então eu tenho uma estrutura aqui que é em formato de L. Ela está presa a dois cabos. Eu tenho um cabo que está sendo tracionado diretamente na linha para baixo, com 400 newtons. E eu tenho um outro cabo que está sendo tracionado seguindo essa linha aqui a 60 graus com a horizontal. Tá? E além disso, eu tenho a aplicação de um momento concentrado na extremidade dessa estrutura. Tá? E a pergunta do problema é a seguinte: quanto que deve valer esse momento concentrado M para que essa estrutura inteira não gire ao redor do ponto O? Tá bom? Então, vamos traduzir isso aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: vou dar nomes a esses pontos, tá? Então, os pontos de aplicação de cargas desse cara. Nesse ponto aqui, eu vou chamar de ponto A. O ponto desse primeiro cabo eu vou chamar de ponto B. E o ponto desse terceiro cabo eu vou chamar de ponto C. O ponto O é esse cara aqui, que é o ponto de referência. Tá? Então, lembrando ali dos nossos conceitos que a gente já tinha visto na aula de exercícios anterior, né? Não girar ao redor do ponto O quer dizer o quê? Lembra do que a gente tinha visto no problema lá do braço segurando a bola? Não girar ao redor de um ponto quer dizer, né, que a somatória de todo mundo que gera momento com relação a esse ponto, então somando todo mundo que gera momento com relação a esse ponto O, eu tenho que chegar ao valor de zero. Certo? Se ele girasse ao redor do ponto O, era sinal que a gente tinha algum tipo de momento resultante com relação ao ponto O. Alguma coisa faria essa estrutura, tenderia a fazer essa estrutura girar. Mas como ele está perguntando para essa estrutura ficar parada, quanto que tem que valer M, eu quero saber quanto que vale M para que a estrutura não gire ao redor de O. Então eu tenho que fazer o quê? Somatória de todo mundo que gera momento com relação ao ponto O tem que dar zero. Tá? O que gera momento com relação ao ponto O? Então vamos escrever esse cara aqui. Com relação ao ponto O, que é aquele ponto de articulação que está marcado aqui, a gente tem três componentes de momento. A gente tem um momento gerado pela força que está em C. Como é que a gente denotava isso? Então, momento com relação ao ponto O da força aplicada em C, e isso pode ser que gere um momento. Além disso, eu tenho um momento com relação ao ponto O da força aplicada em B. Isso também pode ser que gere um momento. Tá? O ponto O é um ponto de articulação, tá? É um ponto, vocês vão ver um pouquinho mais para frente daqui a algumas aulas, que dentro de uma articulação não tem um momento concentrado. Uma articulação permite essa estrutura girar livremente ao redor do ponto O. Tá? E finalmente, quem que está sendo aplicado ali? Eu sei que eu tenho um momento concentrado, M, aplicado no ponto A. Tá bom? Então, ele está chamando aqui no problema dele de M, simplesmente, se vocês preferirem, né, para ficar bem claro, estou falando M em A. Tá? A anotação ficou um pouquinho diferente, mas acho que fica bem claro o que a gente está falando. Olhando para o nosso problema, são só esses três caras que podem gerar momento com relação ao ponto O de articulação. Então, esses três caras somados têm que ser iguais a zero. Tá bom? O que eu proponho para vocês agora é que a gente resolva eles individualmente. Tá? Então, começa fazendo um por um, até vocês se acostumarem, depois vocês podem resolver problemas assim, juntando todo mundo de uma vez só. Tá? Vamos fazer um por um, então. Primeira coisa que eu vou calcular, então, é o momento com relação ao ponto O da força aplicada em C, que é esse primeiro cara aqui. Tá? E sempre que a gente tem um momento de uma força, a gente tem que pensar naqueles três ingredientes, que é o sinal, o braço de alavanca e o módulo da força que está sendo aplicada. Tá bom? Então, para aquele momento em C, tá? Vocês não precisam sempre fazer esse desenho, só que agora, enquanto vocês estão treinando e se acostumando com essa ideia, eu vou fazendo os desenhos das estruturas sempre para vocês pensarem ela de forma isolada, só considerando aquela outra força que está aí. Tá? Então, para essa forcinha que está aplicada aqui no ponto C, com relação ao ponto O, o ponto O está fixo aqui, é uma articulação, beleza? Eu quero saber, então, o que vai acontecer com essa estrutura, beleza? Então, vamos olhar primeiro geometria, tá? Lembra que a gente tinha que pegar o quê? A gente tinha que pegar essa força e pensar na linha de ação dela e deslocar até o ponto que me conviesse, tá? Então, vamos pensar aqui, inicialmente, em geometria. O nosso problema indica que esse ângulo entre a horizontal e a linha de ação dessa força vale 60 graus. E o nosso problema, adicionalmente, ele indica que esse ângulo aqui vale 30 graus.
certo? Então, se esse cara aqui vale 30 graus e aquele outro vale 60 graus, né, usando a geometria, né, imagina que eu tenho essa linha aqui, eu medi o ângulo entre uma horizontal e essa linha, esse aqui eu tenho um ângulo entre a horizontal e aquela linha. Aqui eu também tenho os 30 graus, certo? Transportei esse 30 do lado de lá para cá, eu tenho duas retas paralelas, né? Eu tenho essa reta aqui que está na horizontal, é paralela a essa outra reta que está na horizontal. Então, como essa aqui é uma reta, ela vai fazer o mesmo ângulo com relação a essas retas paralelas. Transportei esses 30 graus ali. Então, observe o seguinte, se eu tinha 60 graus entre a horizontal e a linha de ação dessa força, e entre a horizontal e a linha da estrutura mesmo tinha 30 graus, fica claro que esses dois caras somados dão 90 graus. Então, observe que eu não vou precisar, pela primeira vez, né, nos problemas que a gente tem resolvido nas aulas de exercício, eu não vou precisar deslocar a força ao longo de sua linha de ação para que ela fique numa posição conveniente. Essa já é uma posição conveniente. Essa posição fixa aqui dessa força aqui do cabo onde ele está, já nos dá a menor distância possível entre o ponto O e a linha de aplicação dessa força, certo? Precisei de geometria para garantir que esse cara valia 90 graus, mas uma vez que eu sei que ele vale 90 graus, eu sei que esse vai ser o raio entre, né, o braço de alavanca entre o ponto O e a linha de ação da força de C. E esse cara aqui, então, eu consigo ver no meu problema que ele vale 150 mais 150, ou seja, ele vale 300 milímetros. Então eu já sei o braço de alavanca, tá? E agora em termos do sinal, né? Vamos lá. Estou prendendo essa estrutura pelo ponto O, ela está fixa aqui. Essa força aqui vai tender a fazer eu girar no sentido horário, certo? Só essa força aqui tenderia a fazer virar no sentido horário, tá bom? Então, vamos voltar ali para o nosso MOC. MOC está aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer, então, sinal. MOC girou no sentido horário negativo, certo? Então, vamos lá escrever mais uma vez aqui. Então, acho que é o último problema que eu vou escrever isso para vocês. Nos próximos a gente já vai ter se acostumado com isso. Em seguida, a gente tem que levar em conta o quê? O braço de alavanca. O braço de alavanca entre o ponto O e a linha de ação do ponto C. E o módulo da força em C, que eu sei quanto é que vale ali. Tá? Então, MOC vai valer menos os 300 milímetros, que a gente chegou à conclusão que era o braço de alavanca desse cara, que já estava denotado no problema, vezes a força de C de 320 newtons. Então, MOC vale, vamos para a calculadora, temos 300 vezes 320, nos dá 96.000 Nm. Tá bom? Negativo, né? 96.000 Nm. O número é muito grande, professor. Vocês poderiam ter transformado esse cara aqui dos 300 milímetros para metro, né? Então isso ficaria 0,3, e ao fazer isso a gente comeria as três casas, então esses dois caras são equivalentes. 96.000 Nm ou 96 Nm. São exatamente a mesma coisa, tá? São a conversão de unidade dos dois, tá bom? Então eu achei quanto é que valia esse momento com relação ao ponto O dessa força aplicada em C. Vamos continuar nosso problema. Então, esse carinha ali, primeiro ingrediente da nossa soma que a gente está utilizando, a gente achou quanto é que vale. Segundo ingrediente, MOB. Tá? O momento com relação ao ponto O da força aplicada no ponto B. Tá? Então, vamos tirar esse papelzinho aqui para não incomodar. Quero descobrir quanto é que esse cara vale, que ele vai me ajudar a fazer essa soma total que eu tenho aqui. Então, eu vou ter a mesma coisa que eu tinha feito anteriormente, né? Mesmo procedimento. Vamos utilizar de novo um papelzinho adicional para mostrar para vocês como é que essa estrutura está se comportando. Então, eu tenho aqui o ponto O está aqui, travado, né? E agora eu tenho no ponto B, tá? Que é mais ou menos a metade do comprimento aqui, uma força aplicada para baixo, certo? E o que eu sei na minha estrutura agora é essa direção, essa distância aqui nesse ponto inclinado. Observe que agora, logicamente, eu não tenho mais a condição de 90 graus entre essa distância e o ponto de aplicação. Esse ângulo é menor do que 90 graus, certo? Então, o que eu vou precisar fazer? Vou precisar fazer aquele procedimento que eu tinha mostrado no problema anterior. Pego a linha de ação da força que está passando pelo ponto B. Essa é a linha de ação. Vou deslocar essa força até o ponto no qual eu tenho a menor distância entre o ponto O e essa força. Menor distância quer dizer sempre uma linha perpendicular. Tá? Então, linha perpendicular, botei aqui essa força, então agora eu tenho FB, está naquele ponto ali, e essa distânciazinha que eu tenho aqui
é o que eu preciso descobrir quanto é que vale. O braço de alavanca entre o ponto O e a força e a linha de ação da força aplicada em B. Então, olha, eu só conheço quanto é que vale esse cara inclinado, né? Então, da mesma forma como a gente fez anteriormente, a gente vai fazer um pouquinho de trigonometria. Eu sei que esse carinha aqui vale 150 milímetros, e eu quero descobrir quanto é que vale esse cara aqui de baixo, que é o ROB. Fecha aquele triângulo retângulo, né? E eu sei quanto é que vale esse ângulo aqui. Esse ângulo é dado pelo problema, vale 30 graus. Então eu tenho 30 graus aqui embaixo e eu quero descobrir quanto é que vale o ROB. Tá? Então, ROB percebe que ele está colado nesse ângulo. Colado no ângulo, isso aqui vai ser cateto adjacente. Se eu quero descobrir quanto é que vale o cateto adjacente tendo a hipotenusa, lembre-se que a gente utiliza cosseno. Tá bom? Então a gente sabe o quê? Que o cateto adjacente, ou seja, o ROB, vai ser cosseno dos 30 graus, que a gente tinha anteriormente, vezes a hipotenusa, que é de 150, e eu descubro, então, quanto que vale o ROB. Calculadora. Vamos lá. Cosseno de 30 graus, posso utilizar porque ele já está em graus, a minha calculadora, né? Então eu posso digitar em graus mesmo, cosseno de 30 graus, vezes os 150, a gente descobre que isso vale 129,9. Então, esse vai ser o braço de alavanca referente a essa força que está aplicada no ponto B. Certo? O que falta a gente determinar também? A direção de rotação que a gente tenderia a girar por conta dessa força. Então, estou prendendo a estrutura pelo cotovelo, com a força nesse sentido, estou fazendo essa estrutura girar de novo no sentido horário. Beleza? Então, vamos lá tirar os papeizinhos da frente de vocês e vamos continuar então essa conta. Então, MOB vale. Sinal, sentido horário, negativo. Braço de alavanca entre o ponto O e o ponto B. E força aplicada no ponto B. Então, MOB vale quanto? Vamos lá, vale menos. Quanto é que valeu o ROB? A gente recém calculou. 129,9. Vezes FB, que está aqui no problema, que vale 400 newtons. Então, MOB vai valer, de novo na calculadora, menos 129,9 vezes 400. Temos menos 51.960 Nm, ou da mesma forma que a gente tinha falado antes para vocês, se eu quiser converter para Nm, basta eu comer 3 casas ali, então menos 51,96 Nm. Certo? Então são equivalentes esses dois resultados. Achei o segundo carinha que eu precisava achar, e isso vai então me dar a condição para achar quanto é que vale esse momento concentrado aplicado no ponto A. Tá? Então nesse ponto aqui, a gente vai recuperar aquela equação original. Se todo mundo que gera momento com relação ao ponto O somado tem que se anular, basta eu pegar os valores que eu calculei MOC, MOB, e isso vai me dar subsídios para calcular quanto é que vale esse momento concentrado no ponto A. Certo? Então, MA, vou deixar MA sozinho do lado de cá, e vou jogar esses caras, né? Esses caras aqui estavam do lado de cá, vou jogar eles com o sinal trocado para o lado de lá. Então, vai ser menos MAC e MAB. E eu descubro, então, que esse MA vale menos, esses carinhas aqui valiam, vou botar em Newton metro aqui, tá? Menos 96 Newton metro. Esse camarada valia menos 51,96 Newton metro. E eu descubro que esse MA vale... Então, o sinal menos vai trocar todo mundo aqui dentro, né? Então vai sair tudo positivo, né? Se eu juntasse esses dois caras, daria um número negativo. Menos com menos vai dar mais. Então eu simplesmente faço 96 e 51,96. Descubro, então, que o momento concentrado no ponto A vale 147,96 Nm.
Beleza? Então, deu resultado positivo, isso quer dizer que esse momento que está sendo aplicado aqui no ponto A tem que ser um momento na direção positiva, né? Um momento na direção positiva é no sentido anti-horário, para compensar os dois momentos que tinham no sentido horário das forças, certo? Então, algumas coisas a observar, né? Um momento concentrado, eu não preciso me preocupar, ele já tem a unidade de momento, tá? Ele está sendo adicionado puro, é um momento puro, ele vai fazer essa estrutura inteira girar no sentido anti-horário. Não preciso me preocupar com o braço de alavanca. Se eu pegasse esse momento e multiplicasse pelo braço de alavanca, percebe que eu já tenho Newton vezes metro, e multiplicaria mais uma vez vezes metro, isso perderia até, inclusive em termos de unidade, não faria o menor sentido. Tá? Então, momentos concentrados, você não está se preocupando exatamente onde que ele está sendo aplicado para fazer contas de braço de alavanca com ele. Tá? Por que ele é importante saber onde ele está sendo aplicado? Mais para frente vocês vão ver que a partir do momento que você tem um momento concentrado a partir do ponto onde você tem um momento concentrado numa certa posição da estrutura, isso pode gerar uma variação na distribuição de momentos ao longo dessa estrutura. Vocês vão ver bem mais para frente, tá? Várias aulas para frente. Tá? Mas aqui é importante vocês lembrarem disso. Tá? O problema nos dizia, eu tenho um braço de alavanca de 160, uma distância entre o ponto A e o ponto O de 160 milímetros. Esse valor não foi utilizado na nossa conta. Nossa conta simplesmente desconsiderou essa informação e a gente não precisou disso para achar quanto é que valia o valor de um momento concentrado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixem suas dúvidas nos comentários do vídeo ou no curso Moodle. E enquanto isso a gente vai se falando. Até logo, gente!